Olá, como vão? Tudo bem? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos e, portanto, é hora de falarmos sobre o Barroco. Quando nós pensamos no Barroco, a primeira impressão que fica para o estudante inicial é de que esse movimento ele se expande por muitos séculos, porque há um verdadeiro anacronismo, não há um sincronismo, especialmente porque nós vamos contar com a presença dos europeus na América e vão carregar consigo muito daquilo que eles fazem e acreditam, não no primeiro momento, porque nós temos especialmente na América do Sul uma colonização exploratória e não há minimamente intenção de se produzir arte aqui antes. Há o destilar de uma cultura eurocêntrica sobre povos que são vitimizados, mas vale a pena nós pensarmos que mais cedo ou mais tarde haverá aqui alguma prática que vai aproximar, ou na construção de um prédio público, ou de um templo, alguma coisa com o barroco que vai ser feito lá na Europa. A propósito, o barroco na Europa não é totalmente uniforme e nós vamos começar a considerar efetivamente os estilos individuais de uma maneira mais proeminente. Por quê? O Renascimento ele vai trabalhar muito com o cânon, mas ainda na vigência do Renascimento nós teremos uma ruptura, não é, que nós chamamos de maneirismo e que vai abrir espaço para um artista que percorrerá outros caminhos que não simplesmente aquele de um modelo. Vamos abrir a nossa aula e vamos a isso? Eu sempre uso os PowerPoints, porque trabalhando com arte, eles são efetivamente necessários, não é? Para que a gente veja, para que possamos ter sentido do que está sendo dito. Quando eu estruturei essa apresentação, eu, claro, pensando no barroco italiano, eu vou direto para o século XVII, mas seria muito importante nós pensarmos um contexto de surgimento. E esse contexto é todo no século XVI. É por conta da... O que faz, né, a estrutura de uma estética? Em primeiro lugar, é o esgotamento do anterior. E o esgotamento do anterior já se revelava como maneirismo. Ou porque tem alguém que não sabe fazer igual, ou não quer fazer igual, ou quer criar por si só, gerando identidades. Basta olhar o juízo final do próprio Michelangelo, que é um dos grandes eixos da tríade renascentista. Num determinado momento da carreira, a gente observa uma evasão do cânon. Isso acontece. Não precisa ir muito longe. Vamos na literatura portuguesa, que todos nós admiramos, e peguemos Camões. Os Lusíadas, totalmente épico e clássico por isso. Mas depois de uma produção amorosa, depois da perda de Dinamene, aquela moça que ele tanto amou, a chinesinha que morreu no naufrágio. E não só, né? Violante também já tinha deixado alguma marca amorosa triste nele. Mas depois de Dinamene, olha como o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Nós temos ali uma fuga das percepções contemplativas do universo clássico. Agora, aqui há um movimento que vai se fazer especialmente por conta de uma circunstância religiosa, que é a reforma luterana e a contra-reforma. Né? Os motivos que levaram Lutero a romper a prioristicamente seriam primeiro, né, o esgotamento de uma igreja em lugares que ainda se tinha uma vivência muito, muito feudal. Vocês têm que pensar que a burguesia do norte da Itália, da atual Itália, naquela altura não, nós tínhamos ali cidades-estados bem nítidas, a Itália está fazendo 150 anos, fez 150 anos de comemoração de unificação, mas quando nós pensávamos fora dos Médici, dos Sforza, dos Borgia, nós não tínhamos essa burguesia tão inflamada em outros lugares. Nós ainda tínhamos uma concepção feudal muito grande. Inclusive, chamamos o que foi produzido ao norte de gótico tardio, não é? Exatamente porque era um renascimento parcial, não tinha as mesmas condições, não tinha um mecenato. Então, havia lugares de bastante privação
e Lutero se espanta com o que a igreja fazia efetivamente em Roma. Enfim, há ali uma ruptura. Depois também Calvino rompe e a igreja começa a perder fiéis. Perder fiéis e pensa em reagir. Essa reação foi chamada Contra-Reforma, com a nova ortografia, que para vocês talvez já seja habitual, mas eu não sei qual a idade de quem está me assistindo. Agora é tudo junto, né? Contra-Reforma. Nós vamos ter um concílio em Trento, em 1530, e a partir daí um índex dos livros proibidos, né? Então, até mesmo agora há pouco eu falei dos Lusíadas, o canto 9 vai ser proibido, Erasmo de Roterdão, nossa, o Elogio, loucura, e vários outros, né, vão ser proibidos. E depois, a formação do Tribunal Inquisitorial, que vai marcar muito a arte, e o artista e o povo vai ficar muito pensativo acerca do bem e do mal, do sacro e do profano, vai ser quase que um resgate daquele teocentrismo, e aí vai criar ideias paradoxais, vão criar antíteses mesmo na pintura. Eu não sei se vocês observaram, mas eu fiz questão de deixar uma linha diagonal aqui, para já, né, e um claro e um escuro, para levá-los para esse universo, e efetivamente vai criar essa dualidade. Eu devo viver agora ou guardo tudo para a vida eterna? Como isso vai se resolver? Então, isso é muito interessante, essa dualidade que surge com o Tribunal Inquisitorial. E depois um grande serviço de evangelização da Companhia de Jesus. Eu gosto muito da narrativa da companhia, especialmente depois da adoção de Inácio de Loyola, que vai fazer um trabalho muito bonito. Esse homem vai conseguir arregimentar mais de 11.000 rapazes que abrem mão de tudo para falar de Deus. Essa convicção ela é muito bonita, independente dos nossos credos, e sim, eles vão sair pelo mundo, e onde eles vão, eles constroem. E me interessa a arquitetura e tudo que eles colocam dentro de um templo. Bom, agora, e quando a gente pensa nessa nomenclatura barroco, de onde veio, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, o barroco está associado a uma pérola. Mas por que associado a uma pérola de formato irregular? No período das grandes navegações, tudo que era do Oriente interessava. E no Oriente se encontravam muitas pérolas. Mas a pérola, todo mundo sabe, é formada a partir de um grânulo de areia que entra dentro de uma ostra, e aquela inconveniência, a ostra, ela reformula e vira uma pérola. Lindo. Só que você tira isso da natureza, isso não é infinito, não é um recurso infinito, até porque nem toda ostra vai fazer uma pérola redondinha, regular, percebe? Essa conformação depende do acaso. Hoje em dia não, nós temos fazendas de pérola, aliás, um pecado, as ostras sofrendo, quer dizer. Mas a essa altura, depois de tanto trazerem as pedras, uma região da Índia, a Bravotia, tinha lá algumas miúdas. E eles vão, inclusive, fazer uma joalheria que eu acho muito interessante. Eles faziam fieiras de pérolas torcidas, parece um grão de arroz torcido, miúdos, e enfileiravam e torciam. Torciam porque, aliás, a torção é um gosto estético daquele momento, porque lembravam os cordões salomônicos do segundo templo de Salomão. Então, eles faziam torções e colocavam um camafeu assim no colo, fica muito extravagante, mas fica muito enfeitado e tal. Então, a Bravotia, essa região, e o barroco, né, esse luxo, esse volume, foi arregimentado, foi juntado tudo numa coisa só e virou barroco. Barroco de Bravotia. Então, é uma cultura da extravagância, e aí vai evadir um pouquinho daquele clássico mais sereno, mais equilibrado. Não deixa de ser uma manifestação clássica, mas é uma manifestação clássica mais vultosa, mais agitada, e às vezes até dada uma certa comoção que beira a falta de lógica, que beira a irracionalidade. Então o nome vem daí. Eu gosto muito, se me permitem pensar ainda, que a pérola representa uma beleza interior, já que a ostra por fora ela é mais casca grossa, então seria descobrir essa beleza que vem das coisas
mais interna, sabe? Apesar de toda a glamorização, de alguma maneira eles querem retirar ali uma beleza honesta. Características depende de onde vai estar o barroco, porque nesse momento também se alicerça o Estado moderno. Então, nós vamos ter construções sacras e construções civis. Né? Se você parar para pensar nessa época aqui, olha, a Espanha tinha acabado, quer dizer, acabado, né? O Escorial era imenso, demorou muito tempo para ser feito, mas estava nas vias de ver o Escorial pronto e França vai construir, imagina, Versailles. Uhum. E mais, o Louvre vai ser também, vai ter início das obras nesse momento. Então, depende de onde está. Então, nós gostamos de falar que para dentro do templo, da arquitetura sacra, há um drama, ao drão. Drão do grego é cena. Então, essa intencionalidade de comover o outro a partir da comiseração. Entende? Hoje nós falamos tanto em empatia, nessa época era a comiseração. Então, uma movimentação muito grande, há uma agitação. Você vai perceber esse movimento tanto na pintura quanto na escultura, por personagens com os membros muito estendidos, muito agitados. E tudo isso com muito luxo, porque é muito mármore, é muito ouro. Aqui no Brasil nós vamos ter uma adequação de materiais e o nosso barroco vai ter uma carga muito grande de originalidade diante do barroco italiano em especial, tá bem? Quando nós falamos de prédio público, construção civil, aí nós teremos um dinamismo, nós teremos uma teatralidade. São quase que sinônimos para os termos acima, mas usar teatralidade dentro do ambiente religioso poderia gerar ali alguma mácula. Então, nós temos um cuidado na expressão, tá bem? Agora, contraste de claro e de escuro, eu estou até aqui com a nossa tela em claro e escuro, não é? Nós temos uma linha diagonal e a predominância dessa ideia do desequilíbrio. Mas eu gosto muito de encontrar o equilíbrio em situações em que somos levados ao limite, testes. Essa arquitetura, então, barroca, ela vai ter uma força, uma pujança muito grande por conta do conjunto e do detalhe. Ela cuida do conjunto e do detalhe. O tempo todo nós temos muitos elementos. A igreja, ela também vai ser muito suntuosa e vai ter uma composição de muita coisa. Cúpula, que vem desde o Brunelleschi, quer dizer, nós tínhamos cúpula lá em Roma antiga, mas em Bizâncio e tal. Mas depois de Brunelleschi, a cúpula vai continuar, nós não teremos mais o plano centralizado, nós vamos voltar para aquela cruz do período românico, vamos. Depois, nós vamos ter muitas colunas, muitos torneados, guirlandas, flores, frutos, pilares, balaústres, escadarias e ainda a sensação de elementos arquitetônicos falsos. Uma porta que não leva a lugar nenhum, uma escadaria que é só pintura, percebe? Então, além disso, nós vamos ter um espaço que é para o tempo todo ser devocional. As igrejas mais conservadoras tinham lá à frente o altar-mor com capelas laterais. E normalmente essas capelas, elas podiam chegar no número de 8, porque se vai comentar muito os 7 pecados capitais, se vão comentar muito os 7 pecados capitais. E para cada pecado capital, nós temos uma virtude máxima. Então, existem as 7 virtudes máximas. Entende? Se de um lado você tem, por exemplo, a vaidade, do outro você tem a contrição e a humildade. Se de um lado você tem a ira, do outro você tem a temperança. E eles colocavam pessoas que em vida alcançaram aqueles valores. Então, 7 altares laterais, que normalmente eram mártires. E o 8º era um altar mariano, ou então uma capela destinada ao corpo do Cristo morto, porque isso incrementava o drão, percebe? A cruz
fazia o formato da igreja e sobre o transepto uma cúpula. Então, muito interessante a conformação dessa igreja. Vamos olhar esses elementos? Olha, essa igreja é em Praga. Só para vocês perceberem que nós vamos encontrá-los em vários pontos da Europa, são lugares comuns. Então, eu tenho aqui a cúpula, a torre também acompanha. Quando a igreja é muito sofisticada, nessa altura vem o relógio, além do sino. O sino não deixa de existir, mas o relógio era uma sofisticação. O que dava glamour ao rito litúrgico? Um relógio, um órgão, vai ser a época dos órgãos de tubo, aqueles órgãos imensos, percebe? Cravo, é a época de bar, gente. Então, nós temos arcos e balaustradas e cordões. Vamos reconhecer tudo isso? Olha, eu vou com o rato lá naquela parte negra, tá bem? Na sua lateral esquerda. Eu estou mais ou menos no meio da tela. Siga em direção adentro, você vai encontrar aqui uma coluna torcida branca. É um cordão salomônico. Dando sequência, você vai encontrar uma forma arredondada, percebe? E aí há o que seria para nós assim uma proteção, né? Uma proteção de quem está em cima para não cair. Isto é uma balaustrada. Por quê? Porque nós temos aqui balaústres, também são chamados de baluarte. E aí, se eu tenho um cordão salomônico, eu tenho uma balaustrada, eu tenho um arco. Agora, se permito olhar toda essa composição, vocês percebem como ela é suntuosa, como ela é rica? Em qual momento da história da arte nós tivemos algo tão rico? Talvez com os mosaicos bizantinos, mas eles não geravam volume para além da parede, né? O mosaico ele é rente, aquelas figuras magras. Depois de todas as conquistas do Renascimento, de volumetria, de corpos em suspensão, o barroco vai trazer muita coisa flutuante. Os anjos voam e eles vêm para o espaço do drão, da cena, do espaço cênico, quer seja numa igreja, quer seja num palácio, percebem? Isso é muito interessante. Olha aqui as esculturas revestidas em ouro. O douramento vai ser uma técnica muito rica. Eles vão pegar em madeira, normalmente é em madeira, mas poderia ser em outros suportes, mas em especial em madeira. Eles vão passar uma cola, podia ser goma arábica ou clara de ouro, e vinham com folhas de ouro. O resultado é de um luxo extremo. Eu gosto dessas aberturas. A igreja barroca ela é dada a menos aberturas e as pessoas pensam se não tem tecnologia para fazer alta com abertura. Tem. Só que eles gostam desse efeito. A luz entra em pontos estratégicos para criar essa dramaticidade no espaço religioso, tá bem? Aqui um púlpito, agora normalmente nós vamos ter um sermão que vai casar com aquela composição paradoxal. Então, muitas vezes para fazer uma homilia, não é um só religioso, um só sacerdote, são dois, e portanto eles colocam dois desses negócios que nós chamamos de púlpito, de um lado e de outro, e os sacerdotes, um pergunta, o outro responde, um pergunta e o outro responde, dentro de um texto muito conceptista. O conceptismo é trabalhar com o conceito, né? Então, quem é que peca? Né? E às vezes até com algumas perguntas retóricas. Quem pratica o mal, quem não peca, quem pratica o bem, com respostas tautológicas, que reincidem naquilo que havia sido perguntado, para que as pessoas efetivamente assimilassem mais o discurso. Eu não sei se vocês sabem, a missa, a essa altura, ela ainda era rezada em latim e de costas. Então, o momento que o padre se viu na obrigação dessa retórica de persuasão, ela vem com o púlpito, dois padres dialogando. Aí começa muito a se usar a linguagem do povo, a linguagem que eles entenderiam, não só o latim, né? Porque o resto todo era de costas e no latim, e eles dialogavam entre si. Agora, por que isso está aqui? Para a gente ver esses anjos. Os anjos são chamados putos. Não, na realidade, o plural no italiano é putti. Mas em português ficou puto. Puto é anjo, gente. Inclusive em Portugal até hoje chamam de putos as crianças. São os putos. E aí nós temos, engraçado, né? E aí nós temos efetivamente aquela ideia da flutuação que eu disse para vocês. Eu sou apaixonada pela arte barroca. Onde é que temos aqui escultura de padre? Por favor, vá à sua margem, à direita, e você vai ver ali um religioso entalhado no mármore. Percebe? Você viu ali?
Isto. Bom, o afresco também vai fazer parte dessa construção, tá bem? Vão pintar muito, muito, muito. O que eu mais gosto é que é uma pintura arquitetônica. Então, eles fazem aquela pintura e dá a sensação que tem algo que continua. Eu, recentemente, lá em Mafra, que é uma construção barroca portuguesa, eu enxergo mal, é fato, mas era muito bem feita. Bati numa porta que não era porta, numa abertura que não havia. Porque fizeram ali um simulacro. Quais são os templos religiosos que nos interessam, né? Então, acho que o primeiro a ser considerado, assim, está um pouco degradada, essa parte de baixo precisava de uma lavação, né? É de Giacomo della Porta, é a fachada da Igreja de Jesus. Essa igreja ela é fantástica porque ela tem todas as características, não só de fachada, mas interior de uma igreja barroca. Eu gosto muito do teto dela, não está aqui para nós hoje, eu trouxe outro, mas quem puder, anote o nome, tá bem? Segundo Jesus, fica em Roma, e você está vendo essa fachada, ela vai ter frontão triangular, frontão circular, semicoluna, capitel, escultura, sabe? É um amontoado de coisas, voluta, o tempo todo. Cúpula, você vem e encontra aqui essas informações. Ela é considerada a primeira igreja barroca. Olha esta outra. Por que eu estou trazendo a de Santa Susana na sequência? Essa não tem a cúpula, para vocês também não levarem em conta que todas serão iguais, né? Cúpula e torre, você vai ter onde tem dinheiro para colocar cúpula e torre. Mas, ao mesmo tempo, apesar de faltar uma cúpula aqui, eu queria que vocês vissem como há um padrão. Mais uma vez, eu vou ter frontão semicircular. Se você estiver assistindo e quiser voltar, volta e compara. Frontão triangular, balaustrada, escultura em apenso, percebe? Então, vocês vão tendo, assim, essas informações, não é? E aí toda uma insígnia simbólica, não é? Dos estandartes religiosos. Olha aqui que delicadeza. Eu gosto especialmente de um detalhe. Eu gosto de dois detalhes barrocos que me marcam muito. Eu gosto da balaustrada e gosto desses trabalhos em concha. Agora veja como a cultura religiosa vai beber na cultura pagã, né? Muito, muito, muito. Porque a concha, ela vem desde a época de Vênus. E agora a concha vem com a pérola, a concha, essa ideia da concha, não é? Essa insígnia. Aqui, por exemplo, algumas pessoas falavam que tinha que comer o que cabia numa concha, comer a concha da palma da mão. E gosto também dessas guirlandas que aparecem aqui e acolá, sabe? Só que aqui a guirlanda não é igual aquela de Natal, que é circular. Também tem a circular, mas eles têm mais a guirlanda em arco, assim, ó. Algumas vezes com passarinhos, abelhas. As abelhas no barroco são belíssimas. Outra igreja famosa é essa igreja do Vaticano, que é a fachada, que o Michelangelo fez o corpo, e Carlo Maderno vem e com esse trabalho novo, que é muito interessante. Eu gostaria que vocês apreciassem. É muito rico, muito exuberante. Alguns até não gostam pelo excesso. Percebe? Fala, nossa, quando o Michelangelo fez, não tinha aquela montoeira lá em cima de esculturas, né? E isso veio e pesou a fachada, porque fez um frontão retangular. Então, para que precisava tudo aquilo? Mas eu deixo em preto e branco sempre para se ver o desenho, tá? Você pode buscar na net colorido e curtir o colorido. O preto e branco é intencional para uma aula de história da arte. E o que eu gosto mais é a praça. Por que eu gosto da praça? Vamos olhar a planta. Lembra uma chave. Vocês percebem que lembra uma chave? É como se a igreja em si, de São Pedro, fosse o segredo e a praça fosse exatamente aquele lugar, a pega da chave, onde a gente vira. Mas gosto ainda mais de algo. Venha comigo, por favor. Eu estou com a seta sobre a praça central. Nós temos na praça as letras todas que formam a palavra ictus. Jesus Christus Theos Ius Soter. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então eu tenho o I, deixa eu achar aqui meu mouse. O I, tá vendo? Aí eu tenho o C, só você imaginar como é possível fazer um C aqui, ó. Tudo bem? Ic, aí eu tenho um T, tudo bem? O T, Ic. Aí eu tenho o U.
E aí eu tenho o S, definitivamente. Ictus. Jesus Christus Theos Dios Soter. É muito bonito. Avenida de São Pedro, e lembrem-se, lá no fundo é o Castelo dell'Angelo. O Vaticano é um estado dentro de Roma, por favor. Se vocês observarem, olha que lindo. Aqui no fundo, ó, lá em cima, eu estou no quadrante superior esquerdo. Nós temos a cúpula, você sabe de onde? Do Panteão. Um bom passeio, Roma, não é, gente? É um bom passeio. Bom, agora os arquitetos famosos. O primeiro arquiteto famoso, eu vou fechar esse encontro falando só da arquitetura, é Borromini. Por que Borromini é famoso? Ele tem esse estilo novo que vai deixando as paredes onduladas. E eu, durante muito tempo, relutei contra Borromini porque ele deixou Bernini numa situação muito difícil, porque pediram para que Bernini erigissem as duas torres na fachada de São Pedro, mas o terreno era ruim e uma torre começou a tombar. Chamaram Borromini na sequência, porque o Papa que contratou Bernini morreu, e Borromini não se consultou com Bernini, só tirou a torre e criou um desconforto profissional muito grande para o colega. Então eu achava ele assim um pouco pretensioso, sabe? Mas o que ele faz é de um acabamento. Olha esta fachada que linda. Ele vai ser assim o grande nome do barroco italiano em termos de arquitetura, não em escultura. Escultura é o colega, é o Bernini. E aí ele sempre vai fazer esses planos elípticos, sabe? Tendendo a uns 360, esticado, assim, sabe? Olha só que interessante. É muito bonito o trabalho, né? Eu às vezes deixo algumas aqui, olha esta, sempre circular. Perceberam como ele gosta da forma circular? Isso demanda mais terreno para a construção. Demanda. E vocês estão vendo os detalhamentos, os arcos, tá bem? As colunas, os balaústres, né? Todos esses adornos fazem a composição barroca, esse excesso todo. Olha esta cúpula. Sandra, é bonito, isso eu estou vendo em preto e branco, isso é um desenho? Não, isso é uma fotografia para você observar o desenho, tá bem? No colégio de São Ivo, na Capela de São Ivo, no colégio da Sabedoria, Sapiência. Olha como é. É lindo, não é? Quando a gente coloca assim, pesa, porque é para a pessoa ver o desenho que foi calculado. Olha só, é uma estrutura muito bonita. Tá certo? Então, é por aí que vocês vão encontrar construções muito interessantes. E o Bernini, para não ficar fora desse encontro, eu deixo aqui uma escultura, ele faz a espala é aqueles símbolos que tem em cima da igreja, em cima das portas, faz a espala vaticana, e ele faz exatamente um baldaquino dentro de São Pedro que é maravilhoso. Eu não sei se vocês percebem o tamanho de uma pessoinha. Ah, nesse não tá com a pessoa. Eu tinha um que a pessoinha dava para ter essa noção. É imensa essa peça, gente. Ah, tá aqui, ó, 100 pés. O pé é 33 centímetros. Multiplica a altura desse bichão. Pequeno, né? Então é altíssimo, é muito bem feito, é feito em bronze. Esse torno aqui foi feito aos poucos e depois soldado. Então, nós paramos aqui com toda essa exuberância da arquitetura barroca e voltamos para falar com a escultura e a pintura do barroco italiano. Muito obrigada por terem assistido. Voltem e assimilem toda essa... Deixa eu fazer assim. Opa, não, isso aqui é para a aula que vem. Eu quero desligar aqui. Voltem e assistam, revejam se for necessário, assimilem tudo que está sendo dito, porque vai ser bom para vocês. E esse movimento é muito interessante, é muito bonito, vocês vão gostar. Um abraço.